Esse podcast é para profissionais que querem utilizar indicadores para impulsionar o resultado dos seus negócios. A gente vai falar de gestão por indicadores. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou o Rodolfo Paludeto. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Muito bem-vindos ao QualiCast. Tudo bem, Monize? Tô boa. Tudo bem, Rodolfo? Como é que tá? Rodolfo virou sócio já. Rodolfo... Pô, vamos dividir as contas com esse animal, então. Quanto é que custa a hora do estúdio? É muito cara. Ele tá ficando rico graças aos podcasts. Então, tudo bem, Rodolfo, com você? Tudo bem, cara. Então tá bom. Tá nervoso, Rodolfo, pra gravar podcast com a gente? Bastante nervoso. Fico sempre inseguro aqui. Porque o grau de conhecimento nosso é nulo. Por isso que ele fala, é igual jogar... Vai sobrar tudo pra mim, né? Exatamente. É igual jogar squash na água, tá ligado? Não tem parede, a bola não volta, não quica. Mas vamos apresentar o Rodolfo então, Moniz. Quem que é o Rodolfo aí? Apresenta ele pra gente. Eu sei que você que tá aqui já conhece o Rodolfo de outros carnavais, mas pode ter um ouvinte novo chegando agora. Sim, o Rodolfo é CEO do Saber Gestão. Você viu? Evoluiu, hein? Antigamente não era ninguém. Mas beleza, segue aí. Saber Gestão é uma empresa irmã, né, da ForLogic, né? Isso aí. Tá voltado a um hub de conhecimento, como eles dizem. É isso aí. Mas o Rodolfo também é auditor líder em Sistema de Gestão Integrado, ISO 9014-45, auditor da 17025 e na IATF 16949, especialista em gestão da qualidade de processo com mais de 15 anos de experiência em indústria, é consultor e é professor. E diz que trabalha ainda, né, Moisés? Faz tudo essas coisas. Dá tempo de gravar QualiCast. É isso aí. E hoje a gente vai falar de gestão de indicadores. De indicadores, Moniz. E é legal você que está ouvindo o podcast ficar sabendo que os dois fizeram um webinar aqui. Sim. Não conseguiram responder as perguntas e trouxeram um QualiCast para eu ter que resolver a situação. É brincadeira. Os caras vão lá, fazem um webinar deles, os não conseguem responder as perguntas e gente, tem que fazer um QualiCast para você responder as perguntas. Mas são os animais mesmo. Cara, é engraçado, né? Tipo, e a gente ficou 1 hora e pouco lá falando, não conseguimos vencer. E eu tenho certeza que aqui ainda vai ficar um monte de promessas pra gente fazer. Mas é muito legal. Falando você que está ouvindo mesmo, eles fizeram mesmo um webinar, vai estar o link na descrição do podcast, se você quiser ver o webinar sobre gestão de indicadores. E vieram várias dúvidas que a gente falou, cara, dá para fazer um baita de um podcast sobre isso, falando desse tema, né, de gestão de indicadores aqui. Então, acho que é legal para começar, Moniz, Rodolfo, só para você que está ouvindo, não viu o webinar, mas está ouvindo, cara, qual que é a importância da gestão por indicadores, então? Qual a importância disso para um negócio hoje, Rodolfo? Você consegue responder essa aí? Vou tentar, Geison. Na verdade, a discussão que a gente trouxe no webinar é como a gente tem utilizado indicadores. Indicadores é um tema bastante amplo, né? Tem diversos viés importantes, mas a gente tem que entender que sem eles a gente não consegue avançar, a gente não consegue evoluir. Tem o princípio da qualidade, que é tomar decisões baseadas em evidências, e o indicador é uma das ferramentas primordiais para possibilitar que a gente consiga decidir e direcionar o nosso caminho. Ele é uma evidência, né? Você tem um conjunto de indicadores que são evidências de que as coisas estão indo bem ou estão indo mal. Eles são ótimos balizadores do resultado dos processos, né? Por exemplo. É importante, porque se não tem processo, como que vai ter indicador? Seu animal, se não tem processo, que tem indicador. Indicador da sorte. Vamos ver quantas eu tive sorte essa semana. Não, tô com um indicador que já faz 12 meses que tá batendo a meta, né? Tá indicando muita coisa pra você. Faz 12 meses que não tá batendo a meta. Essa é uma questão que a gente discutiu muito e eu acho que a gente vai discutir ainda mais quando a gente tenta medir um mar de métricas infinitas, um dashboard lindão lá. E a gente está tomando decisão baseada... E consegue agir baseado nisso? É porque indicadores, eles não... É uma coisa que eu vou falar bem forte agora, vão me ofender por isso. Mas indicador não muda nada. Ele não muda nada. O que ele só sinaliza. É só farol. Fala, não é informação. Informação. Né? Agora é com você, meu irmão. Se você não agir, não vai acontecer nada porque você tem um indicador positivo ou negativo, né? É bom ou ruim, dentro ou fora da meta. Não muda nada. Agora o que muda é a ação que você toma a partir daí. E
a Moniz, o Rodolfo trouxe aqui, né, que são balizadores para tomar decisão, né? A Moniz falou que sem processo o indicador tem pouca relevância, que você vai mudar o quê, né? Às vezes a gente muda, mas não sabe qual que é a origem. Às vezes muda o resultado também, não sabe qual a origem. Que sentido tem isso aí? Né? Eu tomei uma decisão sem fundamento, não sei o porquê que aconteceu, e eu fico nesse mar de... medindo a casa, né, cara? E os indicadores também, né? Quando a gente aprofunda um pouco mais, se você for para Deming, os pensadores sempre falavam de que os indicadores sem uma análise estatística também tem pouca utilidade. Por quê? Porque senão você pode estar analisando as coisas com os dados que não são confiáveis para tomar aquela decisão que você está tomando, porque a massa de dados pode não ser adequada, né? Você está falando da amostragem, da né? amostragem. Você tem que ter um entendimento estatístico para utilizar os indicadores de uma maneira mais eficaz, né? O Pavani fala muito disso, o Deming falava disso, todo mundo fala que você só pegar e coletar número e tomar decisão em cima dele não é a melhor ideia. E voltando ao papo dos processos, muitas vezes a gente acaba fazendo algo e depois a gente tenta outro algo e acaba tomando decisões comparando essas duas coisas que são diferentes, né? Eu comparo laranja com banana e não vai possibilitar como eu tomar decisão. Boa. E isso é fundamental. Às vezes a gente tem que... Se eu quero evoluir, eu preciso evoluir a partir de uma estratégia. Eu mudei a estratégia toda vez, eu vou comparar com o quê? Muito bom, muito bom. A gente vai responder hoje questões ligadas a esses temas, sim, né? Você que está ouvindo a gente, então, mesmo que você não assistiu o webinar, você vai conseguir aproveitar que a gente vai falar de gestão por indicadores, de como a gente pode evoluir o nosso negócio baseado numa gestão por indicadores. A gente fez um podcast antigo falando de gestão por indicadores, não tem, amor? Faz tempo. Sim, foi o episódio número 4. Nossa, deve estar horrível, não escutem. Não escutem esse podcast. Em 2017. Eu era apenas um menino, então não escuta. Mas a gente falou lá sobre visão geral, sobre indicadores. Muito legal. Putz, cara, deve estar horrível esse podcast. Não ouça. Não ouça, a gente falou pra você não ouvir. Daí eu vou ver os números lá, hein? Se subir, você tá desobedecendo. Mas muito legal. Moniz, tem mensagem de ouvinte? Temos. Vamos nessa. Fala, dupla do Qualicast. Prazer mandar um áudio aqui pra vocês. Meu nome é Pedro Majeste, eu trabalho com confiabilidade numa área de engenharia de manutenção. Eu acho que, primeiro, dar os parabéns aí pelo conteúdo que vocês têm apresentado. Eu sempre escuto vocês no carro, indo para o trabalho, tem me agregado bastante aqui nas minhas funções. Eu acho que seria interessante abordar um pouco da diferença entre a qualidade e a confiabilidade. Eu que trabalho diretamente com confiabilidade, vejo que ainda tem muita gente que, mesmo trabalhando com uma dessas duas áreas, ainda tem dificuldade de ver a diferença entre a confiabilidade e a qualidade. Acho que seria interessante abordar um pouquinho desses conceitos aí e quem sabe até explorar um episódio só sobre o assunto. Obrigado aí pela participação, aguardo aqui os meus stickers. Não sei o que é isso não, mas estou aguardando aqui. Grande abraço. Então o cara não sabe o que é sticker, mano. Sticker, sabe? Que é uma espécie de bomba que vai explodir a hora que você abrir. Mentira! Quando você abrir, né? A embalagem vai... vai. Aquelas bombas fedidas, sabe? Que o Rodolfo soltava na escola quando ele estudava. Mas, ó, que legal. Ele escuta a gente indo pro trabalho, sim, né? Ó, muito legal. Outra coisa que o Pedro que ele falou aqui que é legal, ele sugeriu um tema. Confiabilidade, a diferença da confiabilidade e da qualidade, acho que é um tema super relevante. É uma ideia, viu? Toca o sino aí, Marquinhos. Vamos ver o que acontece. Vamos fazer. A gente só arruma confusão. Legal que escuta a gente, legal que tá conseguindo evoluir. E muito obrigado pelo elogio. Você viu? Os caras gostam de nós aqui, cara. E ouve a gente indo pro trabalho, né, cara? A gente que acompanha o cara vai no trabalho. É muito legal isso, né? Espero que ajude a melhorar o seu dia, cara. Ou não você chega raivoso no trabalho. Espero que não. Além de conhecimento, traga alegria, né? E sempre tenta, mas é difícil. É difícil. Muito bom. Moniz, o que o nosso querido Pedro vai ganhar, então, já que ele mandou um áudio para nós? Ele vai descobrir o que são stickers. Vai aprender. E você que tá ouvindo ou vendo a gente aí pelo YouTube, você também pode ganhar stickers enviando áudio pra gente para 43 998220077. É isso aí.
Mas, Pedro, stickers não dá para comprar nada com stickers. É só stickers mesmo. Né? Ou na linguagem dos natural, né? São adesivos. Adesivos. A Muniz contou o segredo, Pedro. Pô, mas espero que a carta chegue antes que o podcast. Exato. Muniz, vamos ver quem é que banca a fortuna que a gente gasta para manter o Rodolfo no Saber Gestão. Vamos lá. O QualiCast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade. Muito bem, Rodolfo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre indicadores, né? Eu acho que é legal a gente lembrar que indicadores ajudam a gente a medir como as coisas estão andando. E coisas aqui a gente preferencialmente identifica como processos, né? Quais são os avanços ou os números que nós estamos tirando de processos. Eu queria até falar de um conceito do nosso amigo Pavani. Puxa lá. Que ele fala, né? O que é um indicador? Ele indica uma dor. Exatamente. Então, se o indicador não está indicando nenhuma dor, é bom questionar se ele está sendo realmente relevante para a gestão. Se ele serve para algo, né? É isso aí. Ou uma dor ou uma possível dor, né? Uma coisa que pode vir a ser uma dor, não está sendo porque o indicador está positivo, mas se deixar de ser, pode doer. Então, é muito legal. Bom, voltando para cá, então, a gente falou sobre indicadores, tem aquele webinar que já está o link na descrição, e surgiram uma série de dúvidas que a gente achou relevantes o suficiente para trazer para cá, para gravar um podcast sobre o tema. Se você tiver dúvidas também, acho que vale a pena você mandar para a gente em áudio, em texto, em vídeo, como você quiser, e você vai tentar fazer mais disso, né? Trazer mais dúvidas de ouvintes e telespectadores para cá. Uma coisa que funciona bem. Muniz, vamos começar com as primeiras dúvidas para o Rodolfo, nosso especialista, responder. Eu quero ver eles se respondendo e se debatendo aqui para responder as perguntas. Deixa eu só falar uma coisa antes, essa analogia de indicar uma dor, e acho que ele é um aliado fundamental na busca contínua pela excelência, né? Às vezes, então o indicador vai me mostrar um problema. Não necessariamente um problema, ele vai te mostrar um desafio que você precisa superar. Se você quer avançar todos os dias, né? A gente precisa estar atento à evolução. E, se eu quero evoluir, eu preciso de algo que me mostre. Não sei se necessariamente o caminho, porque ter só o indicador não vai resolver muita coisa. A tomada de decisões, mas o aprendizado que eu vou tendo nesse avanço, né? Então, indicar uma dor, eu concordo plenamente no sentido de, cara, a gente está sempre buscando mais, a gente está sempre buscando a excelência e se eu não estou entregando ou utilizando uma ferramenta como essa para evoluir nesse sentido, eu estou simplesmente subutilizando ou mostrando para o auditor, né? Fechando em planilha e assim por diante. Exatamente, e é legal isso que o Rodolfo está trazendo, viu? Muito bom, Rodolfo, você falar disso daí, cara, porque muitas vezes as coisas estão indo bem. E o que você faz? Você estica a corda. Né? Você pode pegar o seu melhor resultado do ano passado e falar, cara, agora essa vai ser a nossa meta para todo mês. Né? E daí vai indicar uma dor que você mesmo criou. Entendeu, gente? Quando a gente fala de dor, né, não é assim, só o que tá me machucando, só o que tá piorando o meu trabalho. Não. Às vezes você cria as famosas sarnas para se coçar. Não é assim que minha falecida avó falava? Tá arrumando sarna para se coçar. É você que cria isso. Parece muito com as questões do atendimento dos requisitos de uma norma qualquer, A, B, C ou D. Você, quando define os objetivos da qualidade, é você quem define eles. É você que arruma essa sarna para se coçar. Não é a ISO que vem e diz como que você atende, né? Ou quando você define uma visão para o seu negócio, é você quem cria isso, né? Os indicadores é mais ou menos nessa linha, né, Rodolfo? Está sempre buscando a excelência. Quando ficou bom, nossa, batemos as metas todas esse ano. Cara, tá na hora de mudar. Para você ir mais longe, né? A gente tá buscando sempre a excelência. Muito legal essa abertura aí. Gostei desse papo. Vamos começar a primeira pergunta aí? Já que a gente tá falando de indicador que indica alguma dor, eu já quero começar com uma pergunta aqui que veio no sentido assim, onde situações onde o indicador é obrigatório por uma questão legal, enfim, ele é monitorado subjetivamente. Como que contesta a efetividade do indicador na ordem do dia, né? Porque, nem escolhi aquele indicador que me escolheu, né? Foi o contexto que indicou aquele indicador para você. Eu tenho que conviver com ele, né? Como que eu faço nessa situação? E só destacar que muitas vezes esses indicadores que são obrigatórios, eu nem ligo muito para eles, né? E aí eu tô simplesmente relatando algo. E não tô utilizando da forma como que eu deveria. Então,
lembrando, né, que eu preciso estabelecer, estruturar processo, saber qual que é a origem, aquilo que influencia no indicador. Se eu tenho um indicador que é obrigatório eu medir, eu tenho que mensurar para, sei lá, relatar alguém, a vigilância, a Anvisa, alguma entidade, né, algum órgão. Pô, eu tenho que adaptar os meus processos para identificar quais são as origens, o que influencia nisso. E aí, cara, utiliza ele de uma maneira que faça com que você evolua, né? Não adianta, eu não tenho indicador para mostrar para ninguém, eu tenho indicador para melhorar, para evoluir. Uma coisa muito legal nessa questão o que ela tá falando, o indicador ele é obrigatório por questões legais, porém ele é monitorado subjetivamente, ela fala assim, tipo assim, a gente monitora ele. Mas por que não utilizar ele para dar resultado? E outra, eu não acredito muito em indicador obrigatório que não tem nenhuma função. É isso que eu queria. Cara, é um indicador obrigatório, né? E não tem função nenhuma, não serve pra nada. Será mesmo? Provavelmente tem alguma coisa que aquele indicador aponta que talvez você já esteja cumprindo. Vou dar um exemplo bem básico. O indicador aqui tinha que ser, vou inventar aqui, tinha que ser 5 por mês. Você já está em 2. Por que não definir uma meta, então, uma lacuna de 1 para buscar nos próximos meses, entendeu? Tentar reduzir ainda mais para você melhorar isso ainda mais. Então, essa é uma questão importante. Mas se o indicador é obrigatório, não esqueça que praticamente qualquer norma de sistema de gestão, seja qual for... Ou instituição também, né? Você tem que atender os aspectos legais. Então essa não é nenhuma discussão, né? E se é um aspecto legal, ele tem relevância. Exatamente. Né? Às vezes na área da saúde, eu tenho que relatar alguma informação voltada à saúde dos meus colaboradores, e tem vários exemplos que a gente poderia citar, e o meu processo precisa gerar informação para que eu possa tomar decisão. Então vamos aproveitar, se já é legal, já é relevante, eu tenho que conectar ele no meu dia a dia, nos meus processos, para que ele realmente possa evoluir. Então acho que esse é o ponto. É um pouco também vai da gente buscar sair do modo automático, né? Que às vezes a gente, a lei manda... Vamos fazer logo. Vamos fazer logo, deixa esse negócio aí, vamos atender o requisito. E existe pouca reflexão, de fato, nesse sentido. Eu corroboro muito com o que o Jason, o Rodolfo, vocês falaram, porque é encontrar significado aquilo. Isso. Tanto no negócio, na operação, quanto na estratégia da organização. É impossível. Cara, eu me recuso a acreditar que exista uma instituição relevante nesse país que define indicadores que não servem para nada, né? Então, isso aí. Ou normas, enfim, né? RNs, né? Tem várias aí. Muito bom. Já que você falou disso, Moniz, lê a dúvida ali do Manuel. Vou falar só o primeiro nome para a gente não ter problemas com LGPD. Como definir indicadores e existe alguma forma fácil e que de fato traga impacto na tomada de decisão? Sorteio. Você pega, escreve eles e faz uma cumbuca, o chefe vai pegar a bolinha, é o bingo do indicador. Você pega o indicador, sorteio. Brincadeira, Manuel, não se chateie com a brincadeira. Mas vamos lá, Rodolfo, tem um jeito de definir indicador além do sorteio, que foi uma piada. Aí tem que avisar hoje em dia, né? Foi uma piada, foi. Tem que avisar. Cara, ontem eu tava até conversando com uma aluna da Saber Gestão e ela, Rodolfo, eu tô com uma dificuldade de analisar criticamente aqui esse indicador e tudo mais. E daí a primeira pergunta que eu fiz, por que você mede ele? Qual que é o objetivo desse indicador? Tem um paradigma importante que a gente, na hora que a gente vai analisar o indicador, a gente fica assim, tentando quebrar a cabeça, o que eu faço, o que eu vou inventar, inventando a roda todos os dias. E tem uma forma, inclusive no curso de Boas Práticas lá, a gente fala sobre isso, tem um passo a passo. Pô, você sabe por quê? Qual que é o objetivo desse indicador? Se você sabe o que ele está medindo, quais são as influências e aquilo que varia em relação para fomentar o seu resultado, se você tem essas informações, é muito palpável para você tomar decisões. O que eu quero dizer com isso? Você precisa saber claramente o que influencia nesse indicador, quais são os esforços que você tem que fazer. Se você não está se esforçando como deveria, bicho, tá na hora de se esforçar. Então, ou esse indicador não tem que ser buscado. Pois é. Talvez ele não faz parte da sua realidade. É só algo que você mensura lá e que não serve, não traz sentido pro seu dia a dia. Não traz significado, como o Muniz falou, ou que não tem um objetivo conectado com o teu objetivo principal da organização ou do processo. Perfeito. Então, assim, cara, porque quando ele traz isso aqui, né, como definir indicadores, se existe uma forma fácil que traga algum impacto na tomada de decisão. Bom, a primeira pergunta é que decisão que você quer tomar? Uhum. É bem por aí. Qual o objetivo do indicador? Essa é a pergunta. Para que ele serve? Para que ele serve? Porque um erro também, não é um erro, né? Uma característica que eu vejo é a gente fazer uma coleção de indicadores gigantescas. A gente já passou por isso na ForLogic. E a gente tinha indicadores demais. E daí a gente não consegue utilizar ele para tomar decisão, porque é muita coisa. E a gente sabe que idealmente, você que está ouvindo a gente, ideal seria que talvez até ter aquele volume todo de indicadores. Mas praticamente não funcionava.
E daí a gente fica naquela, né? Teoria e prática são a mesma coisa, mas na prática não. Então assim, é difícil a gente colocar isso em fluxo, mas entender para que ele serve. Eu queria até complementar nesse sentido, chefe, e até tornar mais abrangente isso. Uma coisa que a gente discutiu bastante no webinar é que tudo vai partir do da estratégia da organização. Boa, isso aí. Para onde está apontada a estratégia da organização? Qual é a visão? Qual que é o propósito? Qual que é o BSC? O que está lá no BSC? O que está lá nos OKRs? O que está na SWOT? E aí, a partir daquilo, a gente começa a fazer uma análise, né? Desdobrar aquela análise dentro da organização. E eu entendo o que no meu processo impacta diretamente direto ou indiretamente, na estratégia. E aí eu vou definir esses indicadores que vão mostrar o que eu tenho que melhorar no meu processo para atingir a estratégia. E aí esse é um bom caminho para você começar como definir os indicadores, né? E aí tem várias características que a gente pode abordar que já são mais práticas mesmo, né? A gente não pode pegar um número que é muito difícil de coletar, e tem várias questões, assim, construindo indicador no dia a dia mesmo, né? Lá no curso tem, amor, lá no curso tem. No curso tem, né? Tem que fazer o curso para entender. Mas eu acho que parte daí, né? Como que esse indicador vai trazer impacto na tomada de decisão? Quando ele estiver alinhado com a estratégia. Se ele estiver desconectado da estratégia, ninguém nem vai querer conversar sobre esse indicador, né? Então... Tem uma característica importante, quando a gente olha para o indicador e a gente não vê muito significado, a gente tem dúvida. Cara, faz quanto tempo que você está medindo isso? Às vezes tem indicador que faz 10 anos que você mede e ele já não está mais conectado com a estratégia. Todo ano a gente muda, todo ano a gente busca novos desafios, novos... E aí eu tô utilizando um indicador lá que eu tenho um histórico de 5 anos, 10 anos, na planilhinha, enfim, na ferramenta, no Indicators, e eu não tô utilizando ele daquilo porque ele não tá conectado com o meu dia a dia. Se eu não uso ele no meu dia a dia, ou sei lá, semanalmente, quinzenalmente, não faz sentido eu ter ele. E quando você fala disso, tá falando de indicadores, me serve até para os KPIs do negócio, né, Sim, Rodolfo? Né? Porque assim, o KPI é os indicadores-chave de desempenho, né? Aqui na ForLogic a gente tava discutindo na análise crítica, nossa análise mítica essa semana, que nós vamos mudar os KPIs. Então, assim, vão ter KPIs que a gente acompanha, como você falou, há alguns anos, que eles vão deixar de ser KPIs, vão ser indicadores táticos, né? E vão continuar sendo acompanhados, mas em outros lugares. E a gente está elegendo um novo KPI, porque agora ele faz mais sentido na nossa estratégia, um novo KPI. E o indicador é a mesma coisa, de repente mudou. Mudou o contexto. E você pode ou não continuar analisando esse indicador, isso é muito importante falar, mas o apego é muito ruim. Sim. Quando você fica pegado, mas esse indicador eu tenho histórico há tantos anos. Bicho, mas você paga aluguel com histórico? Meu irmão, tem que pagar aluguel com resultado. E eu até queria trazer 2 óticas, assim, em relação a indicadores, né? O indicador bom, pensando em operação, é aquele que você não consegue viver sem. Pô, não consigo, eu preciso olhar esse número, preciso saber como tá para poder avançar, para decidir alguma coisa. Esse é um dos casos. Outros indicadores também que podem ser estabelecidos, né, pensando em KPIs, aí, como o Jason falou, são os que vão ajudar em informações que apontam para o futuro. Então, às vezes, ele não é do dia a dia, mas ele é importante para tomar decisões futuras. Isso. Então, que vão estar presentes daí, né, em acompanhamento de planejamento estratégico, análise críticas e assim por diante. Então, é importante pensar nesse sentido quando você vai definir indicadores, né? Pegando ali... Também, isso é muito importante. Também a lição aprendida, é conhecimento organizacional, né? Cara, eu Sim. não tô usando hoje, mas, eu já sei que se eu fazer desse jeito, ele gera esse resultado. Isso. Então, amanhã eu quero outro resultado. Isso, vai ter que mudar. Isso é muito bacana mesmo. Legal. Vamos puxar para a próxima pergunta que tem ali, Moniz, que tem uma linha que fala de planejamento estratégico ali, né? Já comecei a puxar um pouco, né, o assunto de planejamento estratégico, mas é uma dúvida recorrente de como que desdobra do planejamento estratégico os indicadores, né? Tenho lá meu BSC, meu OKR, minha SWOT, como que eu desdobro isso até a operação? Começar a falar disso. Você faz uma lista grande de indicadores e chama pessoas para reunião. Quem não vem, você entrega um indicador para ela. Ou sorteia, faz o bingo, né? Faz o bingo do indicador. Mas a verdade verdadeira é que eu não gosto, não é que eu não gosto. Eu gostar também não gostar não faz a menor diferença, né? Vocês que morram, Jason, não tem nada a ver com isso. Mas não é bem desdobrar do planejamento estratégico. Porque quando você desenha um plano estratégico, você está no mundo das ideias.
E claro que você analisa os dados, é um bom planejamento estratégico, você analisa os dados históricos, você olha para o futuro, você faz eles se encontrar no meio do caminho, né? O contexto, você analisa e daí você começa a construir o futuro da organização. Mas não é só desdobrar, é também construir de baixo para cima, porque já existe uma coleção de processos lá embaixo. Exato. Então, se você vier desdobrando indicador, qual é o risco de acontecer na sua companhia? Você vem, vou dar um exemplo, definir 5 KPIs lá e vem desdobrando. Quando chega lá embaixo, não conectou. Na operação não conectou em lugar, tem 3 indicadores, ou então cai lá na operação 3 indicadores que eles não sabem para que eles usam. E que não reflete o trabalho do cara do dia a dia. Não, e aí começa um monte de confusão, né? Porque você tá olhando só o indicador que tá desdobrado do planejamento estratégico e aquela operação, então ela para? Exatamente, não. Não, é que agora não tem mais significância. Isso, exatamente. Ou então o cara fala, não, Giso, mas faz sentido que você vem desdobrando de cima, o indicador de cima você cria 2 indicadores de embaixo que vão entregando o resultado para aquele até lá embaixo. Beleza. E o que o cara faz que não tá conectado em nada? Ele vai parar de fazer? Não vai. Então, ou você conecta em algum lugar, ou você vai ter que repensar a estratégia. Porque você não pode definir uma estratégia desconsiderando a operação atual. Isso é um erro que a gente já cometeu aqui. Você constrói a estratégia, não, agora nós vamos pra cá. E o atual, não, depois a gente vê. Aí ferrou, cara. Porque o cara não vai fazer a coisa nova que você pediu, ele vai parar de fazer o que tá entregando dinheiro pro cliente. De repente, depois a gente vê, tá te engolindo, né? Exatamente, Quando depois a gente vê um tiranossauro Rex que tá correndo atrás de você. Caramba! Eu acho que a palavra é conectar mesmo, não desdobrar, né? E normalmente a gente faz estratégia, obviamente tá ali, e aí na hora que eu vou olhar para os processos, eu tenho que visualizar a estratégia, mas eu não posso desconectar do processo. Exatamente. Então, relacionando essa estratégia, como que o meu processo, o que o meu processo vai contribuir, seja ele ponta a ponta, ou vertical, horizontal, como que ele vai entregar para que, ou agir para que esse resultado estratégico aconteça, e tem que estar realmente conectado. Exato. Não dá para não ter influência. Muitas vezes a estratégia está de um lado e o processo está indo do outro lá, e eu vou fazendo, e aí aqui vem o papel da liderança, né, cara? Seu papel é conectar essas coisas. Exatamente. E é óbvio que a gente quer, né, Rodolfo, ter um processo ponta a ponta, girando, que esteja entregando a estratégia atual e que você comece a apontar ele para entregar a estratégia futura. Às vezes você vai colocar mais 1 ou 2 indicadores que já medem o que o processo faz, mas quando a gente fala de desdobrar, né, ou de conectar, sim, você vai ter os KPI-chave. E você tem que saber que esse KPI-chave, quem entrega os resultados deles são os processos. Ou você tem que criar um processo novo ou adaptar o processo atual. E daí você vai criar indicadores dos processos. Pode ser do processo ponta a ponta. Quem não tem isso ainda pode, sei lá, talvez tentar trabalhar com o que não funciona tão bem, mas existem empresas assim. Vai ter os indicadores das áreas, sim, né, os famosos táticos. Então, você vai ter que identificar o que você vai trabalhar ali que vai ajudar a entregar aquele KPI-chave. O KPI é Key Performance Indicator, né? É o indicador-chave de resultado, aqueles 5, 10 KPIs que você criou para a organização. Seja no BSC, seja KPI, seja talvez na entrega de um KR, de um OKR, mas você tem que conectar. Acho que essa você pegou mesmo, é a conexão que tem que acontecer. Bom, e esse papo da origem talvez seja a maior nebulosidade que existe quando a gente vai utilizar indicadores, porque muitas vezes a gente não tá claro qual que é a origem, o que influencia no resultado. É difícil. E aí tem uma receita, né? Tem inclusive várias pessoas, me dá uma dica de qual indicador que eu uso aqui ou ali. E cara, não dá pra copiar, né? A gente tem que conhecer, tem contexto variado, pessoas, processos, tecnologia, ferramentas, cultura, que vai influenciar muito. Então não dá pra eu te entregar, olha aqui, essa é a receita, segue passo a passo que você vai alcançar. Não tem como, porque pensa, você vai numa fundição. Indicador da produção da fundição é uma coisa, cara. Você vai aqui na Forlogic, nosso indicador de produção é outra. Mas e tem fundição A, B, C, que os indicadores podem ser diferentes também. Podem ser diferentes, porque às vezes o equipamento é diferente, às vezes o treinamento, a método é diferente, a característica, o processo, tudo. O cliente é diferente. É isso. Então, boa, muito bom. Não tem problema nenhum se inspirar, fazer benchmark, mas é importante não sair que nem louco copiando os indicadores. Vai dar errado, tô avisando. Hashtag fica talvez para começar, faça sentido, e aí você vai descobrindo, né? A grande questão é entender em cada uma das etapas do seu processo quais são as variáveis e as influências que realmente atacam ou impactam no resultado. Aqui na Forlogic é uma, lá na outra empresa é outra, e assim a gente vai aprendendo, executando, testa, analisa e executa. Tem muito a ver com essa reflexão, né? Tipo, o que eu estou fazendo, aí pensando no processo, e qual o resultado que eu preciso gerar com esse
processo. Boa. Então, muitas vezes esses contextos vão ser diferentes em cada organização, embora seja o mesmo departamento, por exemplo. Porque né? os objetivos, aquilo que puxa, são diferentes. Exatamente. O porquê, né, que a gente falou lá no começo, o porquê do indicador pode mudar. Deixa eu conectar nessa conversa nossa aqui, já a pergunta que veio da Meire na sequência ali. É importante falar sobre indicadores estratégicos, táticos e operacionais. Fale um pouquinho sobre isso. Interessante, pois às vezes nem sempre todos os indicadores são importantes para a organização. E aqui, viu, Meire, sem nenhuma pretensão de te corrigir, mas já te corrigindo, não é que nem todos são importantes. Alguns são importantes no aspecto operacional, outros no tático e outros no estratégico. Mas eu concordo com você que se não tiver algo importante, ele tem que ser eliminado. Se ele não tem função aqui, você tira ele, mas eu entendo o que ela está querendo trazer. Nem sempre a autodireção vai olhar todos os indicadores, ela não pode olhar todos. Sim. Quando eu discutia a nossa análise crítica, eu até justifiquei a mudança dos nossos, que eu vou levar para a próxima reunião de conselho, mudança dos KPIs, porque são indicadores que eu quero olhar. Eu não olho mais hoje indicadores que a Moniz olha, número de leads que chegam, eu não olho mais esse número. A Moniz está olhando para isso, eu estou olhando um outro KPI. Né? Que esse indicador da Moniz ajuda a entregar aquele KPI lá em cima. Está completamente conectado, Exato. Mas ele está numa esfera tática. Tática, e é legal falar disso aqui. Então o estratégico são aqueles indicadores que a alta direção deve olhar para saber se a empresa está no caminho que ela definiu como estratégia para ir. Está na direção da visão dela. Tá? Nós estamos andando para lá. Esses indicadores ajudam eu ver se nós estamos indo para lá. Quando o indicador desses não chega, a gente vai ter que conversar e entender o que faltou no meio do caminho. E aí se desdobra, né, gente? Porque daí fala, vamos lá, beleza, o estratégico não atingiu. Daí o que aconteceu com os táticos? Exatamente. Deu ruim. O que aconteceu com o operacional? Aí a gente vai usando práticas de qualidade, né? A análise de causa, bem conhecida por aqui. Exatamente. A gente vai, então, entender o que aconteceu com aquele indicador. E é legal falar disso porque os indicadores operacionais, geralmente eles estão conectados realmente com a operação, né? É uma taxa, um índice que refletem o resultado da operação. Já os táticos é como aquele processo está conectado de maneira mais ampla. E os estratégicos é o resultado final de que tudo está gerando. Então, não são simples de serem utilizados, mas eles têm que ser utilizados em conjunto. Isso que eu ia falar. Mesmo que haja uma distância, eles precisam estar conectados. É isso aí. O que gera o resultado é a operação, a forma com que eu consigo executar na ponta aquelas coisas. Exato, é isso aí, Rodolfo. O que gera o resultado do KPI lá em cima é o trabalho da operação lá embaixo. É perfeito. O trabalho do dia a dia. Do dia a dia. Às vezes eu tenho que olhar para ele todo dia. Exato. Para possibilitar que ele Só que não é a autodireção que olha. Existe essa hierarquia para que as pessoas... E esqueça um pouco o lance de hierarquia vertical. Pode ser como a gente organiza a estrutura sistêmica aqui, né, amor? A gente não tem uma hierarquia formal aqui como as empresas costumam ter. A gente tem uma hierarquia diferente. Mas existe sim uma alçada de tomada de decisão e responsabilização. Então daí essas pessoas atuam nessas esferas, né, de responsabilização e tomada de decisão. Mais uma coisa, o grande... Não vou dizer segredo, mas a grande questão nesse intuito eu não atingi aquele resultado estratégico, eu tenho que saber o porquê a partir dos táticos. Se os indicadores táticos não estão gerando informação do porquê o estratégico não atingiu, tá errado, eu preciso modificar. Isso aí. Se não houver essa realmente conexão, e por sua vez também eu sou operacionais. Se não tiver vínculo, se toda vez eu tenho que criar coisas novas, tá errada a nossa estratégia, como utilizar essas ferramentas. Ou falta processo também, né? Às vezes não falta indicador, falta processo. Nesses casos, muitas vezes tá sobrando indicador, né? Exatamente. É isso aí. Vamos nessa, vamos avançar um pouco mais, Mo, vamos falar um pouquinho sobre perguntas ligadas à análise de indicadores ali. Nossa, essa teve bastante pergunta nesse sentido. A gente explorou bastante no webinar, vai lá no link, você pode ouvir, mas eu vou começar aqui com essa. Elaborar plano de ação caso não alcance a meta ou uma análise crítica basta? Você faz uma análise, deita e chora. Desgraça. Como é que você vai fazer uma análise? Não tá batendo. Não, pra que nós vamos agir? Vamos parar de medir? Exatamente. Vamos só fazer a análise. Apesar que ele tá agindo, né? A gente tá tomando a decisão. Então, mas olha que legal. Essa questão aqui, dessa pessoa, que a gente não vai falar o nome porque eu tô ofendendo ela, já chamei de desgraça. Não se ofenda. Se você se ofendeu, pode me xingar também. Não tem problema. Olha que legal. Ela fala assim, elaborar o plano de ação ou análise crítica basta? Basta pra quê? Se você quer melhorar, responde você pra mim. O que você tem que fazer? Pensa um pouco. Não, basta pra quê? Pra passar na auditoria? Sabe o que você faz? Se benze. Agora, aqui pra você melhorar os seus números, você precisa agir.
É óbvio que você pode ter tido um fator externo que impactou o indicador, daí talvez um plano de ação não seja necessário. Ou talvez até talvez sim, porque você tem que ter uma gestão de risco, porque essa coisa externa impactou de alguma maneira. Mas claro que você tem que ter uma ação para você melhorar. Porque senão o que nós vamos fazer? Cara, se eu tenho um indicador e eu ainda tenho dúvida se eu vou analisar ou se eu vou tomar alguma ação, talvez ele não é mais indicador. O que mais me surpreende nesse caso é o que entende-se como análise crítica, né? Porque uma análise se eu coloco elaboração ou eu faço uma análise crítica? Faz análise crítica. Eu acho que a pergunta, você falou tudo, cara. Eu acho que ela tava preocupada assim, nossa, para um auditor, o que vai mais? O registro. A preocupação que tá com o registro. Né? Com o registro. E não é uma coisa que não tem que se preocupar. Eu acho que você tem, né? Você tem requisitos aplicáveis. Mas, cara, não é para isso que a gente usa indicador. A gente usa indicador para otimizar os nossos processos. Se a gente não tá utilizando. Se ele não serve para otimizar o meu processo, nem tem, joga ele, deleta ele, cara. E aí você não vai precisar ter registro. Ou então, eu vou dar um exemplo, voltando aqui. Vou dar um exemplo. Pode ser que não bata o número e ela faça uma análise crítica e basta. Por exemplo, a gente decidiu que nós não vamos agir. Pode ser uma decisão, sei lá, mês de dezembro. Putz, ficamos fechados 15 dias. Decidimos que nós não vamos agir, que esse indicador ficou ruim mesmo, mas para nós a gente entendeu que é ok. Mas você entende que não é essa a pergunta aqui? A pergunta aqui é o que eu atendo no auditor? Uhum. Então, assim, você pode fazer uma análise crítica e não agir, só que tem que ficar claro que pouco vai mudar na situação se você decidir isso. É sempre a gente que é senhor da nossa decisão, né? E aí tem a questão, né? Uma análise crítica você pode olhar para risco, pode olhar para a suficiência de recurso. Não tem como você não tomar uma ação ou uma decisão a partir daquilo que foi analisado, né? Mas é bem isso. Quando a gente tem indicadores que a gente não entende o sentido deles, acontece esse tipo de pergunta. Né? Não, e tem a ver, por exemplo, com a do lado ali, já, Moniz, da Isabela. O que vocês acham de descontinuar indicadores que têm um tempo que já alcançam a meta? Ou seja, eles estão batendo a meta do mês. Primeira meta errada. Se a meta for a mesma, ele vem batendo a meta todo mês, olha o que eu estou dizendo, a meta é a mesma, ele bate a meta todo mês, ele está muito errado. Aí, sem dúvida. Agora, se você vem subindo a meta e vem conseguindo chegar nele, mérito seu. Mas se ele não está fazendo muita diferença no seu dia a dia, Rodolfo, aquilo que você falou antes, faz sentido manter esse indicador? Na verdade, essa é uma coisa, inclusive quando eu fazia auditoria, as pessoas aqui, todos os indicadores estão na meta certinho. Aí a gente vai olhar para o princípio de melhoria contínua, o que reflete isso é um avanço. Se bateu a meta ou não serve para nada, avaliando requisito, né? Essa pessoa também está preocupada com o requisito. Se tem uma tendência de crescimento, de aprendizado, se ela está avançando, independente se bateu ou não bateu a meta, eu consigo evidenciar melhoria, eu consigo melhorar, evidenciar aprendizado. E esse é o papel. Se nós estamos batendo a meta há 12 meses, mas eu não consigo apresentar uma evolução, tá errado. Isso é uma evidência objetiva de não conformidade. No requisito 10.3, se eu fosse auditar na 9.000, ou poderia ser, né? Eu vou ser um pouco mais generalista aqui. A grande questão é que a meta precisa me impulsionar. Lembra da dor? Lembra do desafio? Lembra? É isso que ela tem que fomentar para que a gente esteja sempre avançando. Se eu tô do mesmo jeito que eu estava ontem, tá errado. Não é essa a busca contínua pela excelência. Aqui a gente tem uma outra questão, ainda falando de meta, Rodolfo. Como e quando posso alterar a meta? Tenho que registrar essa alteração em algum lugar, tipo na ata de análise crítica? É só pra saber mesmo, né? Assim, pá! Tenho. Na verdade, essa da Meta deu vários exemplos no webinar, inclusive a gente vai deixar lá, tá na descrição, né, sobre como fundamentar a meta, né? Tem várias questões, vou olhar para o histórico, mas não só para o histórico, vou olhar para a estratégia, vou olhar para onde eu quero, né, vou olhar para aquilo que eu não sei, né, vocês conversaram bastante sobre isso, se eu não atingir a meta ainda, porque eu tenho uma falta de informação, falta de conhecimento em relação a isso, e ela tem que me puxar efetivamente. Agora, quando, como, onde... Isso é muito... Acho que a dúvida aqui, né, é numa auditoria. O cara vai querer saber, voltando para o KPI, se é um indicador estratégico, o cara vai querer saber como você analisou isso, como que você mudou. Numa boa auditoria, essas são perguntas, inclusive, que, de novo, não é para o auditor te dar ou não conformidade, é para você pensar. Como que eu mudei essa? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Cara, estamos batendo a meta, olha que legal. Então a gente pode esticar um pouco mais essa corda, acho que a gente consegue ir mais longe, vamos avançar, porque a gente vai ter que contratar mais alguém, porque a gente vai ter que trazer uma consultoria, porque a gente vai ter que fazer isso para ir mais longe. Sempre vale, foi o Thiago que perguntou, sempre vale, Thiago,
você registrar. Porque amanhã o Thiago não tá mais lá e vai vir um cara, putz, por que mudamos essa meta mesmo? Sempre vale. Tanto se você usa o Qualiex, né? Você é um cara inteligente, lá você pode registrar tudo isso. Né? E lá você não perde essa informação. Mas vale registrar, mas a pergunta não é essa, né? A questão não é essa, né, Rodolfo? É por que você quer documentar isso? E é importante também lembrar do nosso princípio da qualidade, que é tomada de decisão com base em evidências. Então, pensando aí num cenário de auditoria e até num cenário de discussão da estratégia, né? Quais são as evidências que foi olhado para mudar essa meta e gere a evidência também do porquê foi mudado. A análise crítica é um bom lugar para registrar isso, claro, porque você está discutindo a empresa ali, né? Isso. Se for num âmbito tático ou operacional, cara, que não mata de reunião, cara. Mata de reunião, atas e decisões do Qualiex está aí para te ajudar. Então, mas registre. O próprio histórico do Indicators mesmo. Se você usa indicadores, você não precisa nem se preocupar com isso. Você muda lá, justifica e fica tudo no histórico e tá tudo certo. Mas, muito legal. Mas então, sim, vale a pena registrar, mas entenda que o registro é para você depois aprender com isso quando você precisar. Não é para você... E pode ter algum editor que vai pegar no teu pé. Pode sim. Ele vai te perguntar. E na verdade a sua resposta é que vai validar. Não é somente o registro em si. Vamos lá. Vamos para a última ali, que é a última falando de análise de indicadores. Já estamos chegando no final do podcast. Sim. Tá vendo como sabia, Moniz, que ia estourar o tempo. A pergunta é a seguinte. Quando a meta está há meses sem alcançar em um processo que é operacional, a causa está ligada ao método ou a pessoas? Se eu soubesse a resposta, meu filho, eu ia ir na sua firma agora resolver esse negócio. Inclusive, eu ia ganhar um pedaço do seu dinheiro aqui pra mim. Um bônus, porque como é que eu vou saber o que a desgraça tá acontecendo aí? Eu acho muito legal essa questão. Antes de passar pro Rodolfo, o especialista. Eu sou o cara que xinga, a Moniz que ri, o especialista responde. Os desgraçados querem que a gente saiba o que eles têm que fazer lá na firma dele. Moniz, explica pra eles que a gente não sabe o que fazer direito aqui. Não tô entendendo a meta da saber gestão. Você quer que eu resolva a sua aí, É engraçado que era assim, um caso hipotético, né? Só faltou descrever ali, né? É um caso hipotético, mas a gente não tá batendo a meta há meses. Esse processo operacional. Onde é o problema? No método das pessoas. Mas, eu estimulei, eu falei, pessoal, manda aí as perguntas que estão tirando o sono de vocês. E às vezes, coitado, às vezes tá ali, putz, eu não sei se eu refaço o método, acabo com as pessoas. Manda o departamento inteiro embora. Mas a verdade é o seguinte, quando a meta está sendo batida há alguns meses, o que você tem que fazer é uma análise de causa. Você tem que abrir uma não conformidade. Vamos lá, vamos seguir o processo básico. Vai, Rodolfo, se eu falar besteira, você me corrige. Mas você vai fazer o seguinte, quarto mês seguido, sexto mês seguido, sem bater a meta. A gente vai abrir uma não conformidade. E vai fazer o quê? Vai fazer 5 porquê, vai fazer diagrama de causa e efeito, vai fazer... Cara, vai fazer análise de causa. Para entender aonde está o problema, que pode ser no método, pode ser nas pessoas, pode ser nos dois, pode ser um fator externo, pode ser uma meta mal definida. Pode ser a pessoa que não está no perfil, ou a pessoa não tem a competência necessária, o conhecimento não está instalado. Pode ser a máquina que está atrapalhando, pode ser 1 milhão de coisas, a gente não sabe, entendeu? Nem você sabe, imagina nós aqui do outro lado. Mas acho que a gente pode explorar essa questão, porque muitas vezes a gente utiliza o indicador simplesmente para relatar ou para preencher a análise lá e não para, aproveitar para aprender. Muitas vezes a gente tomou uma decisão e a gente no próximo mês não bateu a meta de novo, e a gente vai tentar outro algo mirabolante e não aproveita aquilo que a gente aprendeu e faz outro. Aí depois no terceiro mês faz outro e aí a gente tá no mesmo lugar. Ter indicadores não significa que você tem que bater a meta todo mês, significa que você tem que evoluir, aprender, avançar. Isso. Se seja 0,5% de avanço, você tá aprendendo. A grande questão é que também acontece uma sazonalidade lá e o cara não sabe por que ele tá avançando, né? Ou o efeito serrote, que geralmente acontece quando os processos estão mal definidos. Isso. Esse mês você bateu, mês que vem você não bate. Esse mês você bateu, mês que vem você não bate. Então, esse efeito serrote geralmente tem a ver com a inconstância dos processos. Por isso que o Deming lá batia que antes de você definir um processo, ter estabilidade de processo, não adianta analisar indicador. Né? Então você tem que ter estabilidade de processo. Né? E não adianta analisar, não significa que não adianta ter. Você tem, mas você vai analisar a partir que você tem uma segurança que aquilo está acontecendo. Exatamente. É aquele papo da laranja com a banana. Você está fazendo coisas aleatórias, você vai ter resultados aleatórios também. É isso aí. E é importante lembrar que a meta ela é um impulsionador de conhecimento. Então a gente só não chegou na meta porque a gente não sabe como chegar. Então tem que mexer no processo? Mexe no processo. Tem que treinar? Treina. Tem que mexer nas pessoas? Mexe nas pessoas. E vamos lá, porque a gente tem que aprender para chegar lá na meta.
Exato. E uma coisa legal disso de meta que você está falando, Mo, é que as pessoas misturam muito meta com lacuna. Sim. Eu quero falar disso. É bom que a gente puxou esse assunto aqui. O que é a lacuna? A gente tem uma taxa de churn aqui, que é um indicador importante para nós, que é perda de clientes. A nossa média é muito melhor que a do mercado, então a gente tem dificuldade de se comparar. Mas o que acontece? Eu tenho uma lacuna que está longe de ser atendida ainda. O que é a lacuna? É onde eu quero chegar no meu percentual. O meu percentual é X. Vou usar um exemplo hipotético. O cara quer vender por mês, sei lá, ele quer crescer 5% de vendas ao mês, para ficar mais fácil, onde todo mundo entende. Não vou usar churn, vou usar uma coisa que qualquer empresa consegue pensar. O cara ele quer crescer 5% o faturamento por mês. É isso que ele quer. Hoje ele cresce 1,5%. Qual que é a lacuna? A lacuna é 3,5%. Ou seja, não adianta ele botar a meta de 5 pro mês que vem. Ele vai bater, ele tá crescendo 1,5% esse mês. Não vai. Então ele vai ter que botar... ele vai ter que fazer um estudo, entender, em 3 anos eu consigo crescer 5% ao ano. 5% ao mês. Só que eu tô crescendo 1,5% esse mês. Mês que vem eu vou crescer 1,60%. No outro mês 1,65%. No outro 1,70%. Ou não vai ser por mês que eu vou subir a meta, vai ser por trimestre. Fazer um plano de ação, vou ajustar, vou melhorar meu vendas. No trimestre que vem eu vou crescer 1,7%. Depois vai passar 2 trimestres 1,9%. Até eu chegar na lacuna que é o 5, até eu preencher os 3,5 que falta. Então, meta é o que você define para um determinado período. A lacuna é onde você vai chegar no todo, lá no final. Então, as pessoas misturam, eu quero chegar na minha meta lá. Então, isso é a lacuna que você tem é o trecho que você tem para andar. Não é o passinho que você vai dar por mês, entendeu? Quem fala bastante disso é o Falcone. Falcone, né, fala Jason? disso. E ele fala bastante dessa questão da meta ela ser matematicamente construída, né? Isso. Que ela não é uma coisa assim inventada. Tem que ser factível chegar. Aí a gente pode entrar em smart, em várias maneiras de chegar a isso, mas tem que ter, como você trouxe, né? Planos de ação que eu sei que possam mexer naquele número e é factível chegar naquele número. E geralmente isso parte de um plano de ação que altera um processo, que cria um projeto, que muda alguma coisa na realidade. E aquele número que você vendia 1,5, você cresceu 1,5 ao mês, você vai crescer 1,6. Legal. Aprendemos, que foi o que você falou, Rodolfo. Aprendemos. Agora a gente já cresce 1,6 por 2 meses, o processo está estável. Agora 3 meses, legal. Agora vamos crescer 1,7. E daí você faz um novo plano de ação e vai avançando nesse sentido. E vai fazendo a gestão de mudança. Aí tem a questão do tempo de defasagem. Vai embora. Mas legal. Pra gente fechar então, Moniz, última pergunta. Pergunta fácil. Essa daqui. É bom que ele já mandou pro Rodolfo. Rodolfo, quais são os métodos que eu posso utilizar para alcançar as metas definidas? Rezar. Toca aquela música do Muita Gilberto oração. Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma... É só fé. Porque quais são os métodos, Rodolfo? Essa daí eu acho que é oração. Meia luz e soco. Meia lua de soco. Faz um Konami Code. Dois pra trás, dois pra frente, pra baixo, soco, A, B. E aí, cara? Fácil ou não? Essa pergunta é muito fácil, cara. Eu também vou... Se você puder responder ela pra mim, eu tô precisando de ajuda também, né, pra bater as minhas metas. A grande questão é a gente voltar um pouquinho, né, fazer uma retrospectiva daquilo que a gente vem conversando. Eu tenho indicadores, a meta é um dos componentes do meu indicador e que ela precisa me puxar a partir das minhas ações. Isso. Se eu não estou fazendo, né, muitas vezes a gente analisa o indicador e não faz nada, simplesmente analisa, eu vou, vou fazer uma orientação, uma reciclagem, né? E a gente precisa agir operacionalmente. Aquilo que eu faço é o que gera o valor, não é aquilo que eu falo ou não é o que eu escrevo, né? Então, você vai bater a sua meta quando você descobrir efetivamente o que impulsiona, qual o esforço que você precisa ter para gerar, para fomentar o avanço do resultado e ir aprendendo a partir disso. Então eu tentei tomar cuidado com a resposta para não falar outra coisa. Não, mas a verdade, você bateu num ponto muito importante. Quando você não bate a meta é porque você não sabe. Sim. Se você soubesse como bater a meta, você batia a meta. Então, geralmente, o que falta é conhecimento. Principalmente. E, é claro, conhecimento, habilidade, capacidade. A gente pode chegar em cultura, porque a cultura é o que determina e limita a estratégia. Então, assim, eu tenho uma estratégia, mas a minha cultura, o meu time não consegue entregar isso. Porque não tem cultura para isso ainda. Então, mas, de novo, daí você vai ter que aprender, aplicar e sempre através de ação, né, Rodolfo? Porque o conhecimento, a competência, é você conseguir colocar o conhecimento em ação. Em prática. Não é ficar, eu loucubrando, já li o livro. Não, cara, já li o livro. Vamos voltar, por exemplo, de crescer crescer 5% ao mês de vendas, de faturamento. Cara, já li o livro lá,
do Aaron Ross, de como vender. Agora já não adianta, cara. Eu li 3 vezes. Não adianta, não é isso que vai te fazer crescer. Agora, quando você coloca isso em prática e aprende, né, você vai crescer. Por isso que a meta puxa o conhecimento. Por isso que a resposta para cá a meta, ela puxa o conhecimento. Ela puxa você para onde você não está ainda. Porque é aquilo que se aplica. Assim, só desenvolve competência quando a gente realmente aplica o conhecimento. Esse é o ponto, cara. Esse, na verdade, é o segredo da coisa. Faz, analisa, tenta de novo, otimiza, faz de novo, analisa, otimiza. Aprende. E esse é o ciclo virtuoso da qualidade. Aprende. Tem um negócio novo que você pode usar, chama ciclo PDCA. Foi lançado em 1902 pelo Stewart. Então, o negócio, não, mas brincadeiras à parte, é o PDCA. Se você botar o PDCA em prática aqui, para buscar uma meta, você vai conseguir, porque você faz exatamente isso. Você planeja, você executa, você verifica o que aconteceu com indicadores e você aprende e volta para... E aprende fazendo. Coloca aquilo em prática. Exatamente. E se você quiser uma fonte para obter conhecimento e então aplicar esse conhecimento, tem aí o Saber Gestão. Olha, sabergestão.com.br, hein? Nossa. Mas para aplicar tem que ter o Qualiex. É isso aí. Não adianta só saber, tem que aplicar. É isso aí, Monize. Boa. Muito bem. Daqui a pouco o Monize está vendendo água aqui também. Quem quiser água, liga agora e compre o galão d'água. Vai chegar o botijão de gás. Mas, boa, Saber Gestão e o Qualiex é bom vender mesmo. Muito bem, muito bem. Vamos caminhar para o nosso resumo? Vamos nessa? Bora. Bom, eu preparei um resumo bem curtinho aqui, porque foi com base em comentários. A gente começou falando da importância de gestão de indicadores e trouxe ali que o indicador indica uma dor. A gente falou também que são importantes, indicadores são motores para garantir uma melhoria contínua. Eles podem ser usados assim, né? Então, ele puxa o nosso conhecimento. A gente falou um pouco sobre definição de indicadores. Também falamos sobre conexão dos indicadores, né, com a estratégia, indicadores estratégicos, táticos, operacionais. Exploramos um pouco a análise de indicadores, aí entramos em umas dúvidas, precisa fazer plano de ação, análise crítica, né? Descontinuo o indicador ou não, posso alterar a meta. E fechamos aqui o nosso bloco falando sobre meta, né? Como é que eu faço para alcançar a meta, né? Eu falei, a brincadeira do rezar sempre é bom, mas não é isso, tá? Não, a fé é importante. A fé é importante, mas vamos agir também, né? Eu queria convidar você que está ouvindo a gente para seguir a gente no Spotify. Vai no Spotify, segue a gente, avalia bem. Avalia bem, lá tem que avaliar bem. No áudio você pode xingar à vontade, mas lá no Spotify, se você puder avaliar bem, eu vou ficar feliz. No Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, qualquer agregador você encontra. No YouTube, onde tem as nossas caras fofas lá pra você ver, né? E o Rodolfo aqui também, o feioso da turma, sempre tem... Mentira, né? O feioso da turma sempre sou eu. O Rodolfo não é mais convidado, por isso que eu o ofendo, porque ele já faz parte já da trupe. E, Monize, se alguém quiser mandar um áudio pra nós, manda pra onde? 43 99822 0077. Ou contato@qualicast.com.br ou entra no qualicast.com.br e manda mensagem lá. Pra me seguir na rede social, a Monize é o @MonizeCarla, o Rodolfo é o Rodolfo.paludeto. Rodolfo.paludeto ou o Jason AB, que sou eu que vos falo. Queria agradecer você por estar com a gente até aqui, ao Marquinho por estar gravando com a gente aqui, a Monize, conhecida como Mo, e ao Rodolfo. Obrigado, viu, Rodolfinho? Eu faço as piadas contigo, mas é muito legal gravar com você, cara. Me divirto demais. Você gostou da gravação? Gostei demais. Esse é um assunto que eu gosto muito. É muito legal, cara. Boa. Então, vou terminar com uma frase que diz o seguinte: as métricas são a voz dos dados. Elas podem contar uma história, mas é você quem decide o enredo. Stacy Barr. Até mais, tchau. Até mais. Valeu, até a próxima. Tchau.